Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo a respeito de santificação. Nós estamos falando especificamente sobre a santificação da alma, e o que nós vamos ver hoje é a verdade sobre a autoestima. Como está a sua autoestima? Está bem elevada? Está assim, eu estou com autoestima poderosa, ou você está com baixa estima? Será que esse negócio de autoestima, baixa estima é bíblico? Antes disso, deixa eu dar uma introdução aqui, porque nós estamos dando continuidade no estudo sobre santificação. Talvez você vai pensar assim, o que tem a ver autoestima com santificação? Bom, o nosso estudo sobre santificação, que já começamos já faz um tempo, ele está relacionado ali a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu sempre tenho pedido, eu vou pedir novamente. Vamos ler esse versículo juntos, para a gente poder ter um maior proveito? Leia comigo então. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Santificação. O nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é santificação. Então, ser irrepreensível, o ser humano ele foi criado com espírito, alma e corpo. Algumas pessoas acreditam que alma e espírito são a mesma coisa. Particularmente, eu vejo uma grande diferença na palavra de Deus. Mas, afinal de contas, cada um tem direito de pensar, não que seja errado ou certo, mas cada um pensa à sua maneira. Eu vejo na Bíblia, então, esse não é o meu modo de pensar. Na verdade, é o que eu vejo na palavra de Deus. Eu vejo que a Bíblia faz uma boa distinção quando ela fala sobre o corpo, claro, e alma e espírito. Eu consigo ver nós conseguimos ver claramente, e já falamos muito sobre isso no passado, não vou entrar de novo, mas nós vemos muito a respeito dessa divisão. Então, Deus criou o ser humano com espírito, alma e corpo. Nós já falamos que o espírito é aquele que nos relaciona com Deus, é a nossa parte espiritual, aquele que estava morto e foi vivificado. Então agora nós temos a oportunidade de orar a Deus, de conversar com Deus e nos relacionarmos com Ele. Por quê? Porque o nosso espírito agora está vivo, antes ele estava morto. Fomos criados também com uma alma. Esta alma é diferente do espírito. A alma, embora ela é inseparável do espírito, não se pode separar a alma do espírito. Os dois estão juntos. Mas a alma, ela trata diretamente com as nossas emoções, a forma com que nós interagimos com as coisas ao nosso redor, com as coisas que nos acontecem, circunstâncias e tudo mais. E a nossa vida espiritual, ela atinge diretamente a nossa alma. Por quê? Uma pessoa que está bem espiritualmente, então é natural que ela esteja bem também com relação à sua alma também esteja bem, tá bom? E nós temos o corpo, que é isso aí que você consegue ver, a nossa casca, o nosso, esse vaso aqui, que nós que temos Jesus Cristo, o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito. Agora, quando falamos sobre santificação, nós já falamos sobre a santificação do Espírito, futuramente vamos falar sobre a santificação do corpo, mas no momento nós estamos falando sobre a santificação da alma. E por quê é importante? Porque nós vimos que espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, santificados. Por que a alma? O que é a santificação da alma? Então a santificação da alma é o processo de Deus para a transformação da minha alma, pelo qual também Ele transforma as minhas emoções, pois é da alma que as nossas emoções fluem, sendo elas um reflexo do nosso estado espiritual. Ou seja, o meu estado espiritual, a minha vida com Deus, vai ser refletida na minha alma. Se eu estou bem com o meu Deus, eu estarei bem na minha alma também. Entende isso? Então, está tudo relacionado à alma com o espírito, ok? Deus nos criou com emoções. E nós vimos na última mensagem a respeito disso, que Deus nos criou com emoções. E o problema é que as nossas emoções, muitas vezes elas nos enganam, nós somos enganados por elas. Então nós não podemos viver de acordo com as nossas emoções, mas nós precisamos entregar as nossas emoções para que o Senhor trabalhe nelas. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são enganosas, elas são perversas. Hoje você está feliz, amanhã não está. Hoje você quer vir à igreja, amanhã você já não quer. Já viu aquele crente assim?
Hoje quer ir na igreja, mas aí no outro, amanhã já não quer. Hoje quer ler a Bíblia, amanhã já não quer. Hoje está animado, amanhã está desanimado. Então as nossas emoções, elas fazem isso, ó. Então nós não podemos viver pelas emoções, nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Isso é santificação da alma, entende? Então falamos a respeito disso. Deus nos fez com emoções, por isso nós somos seres complexos. Ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos irados, ficamos assustados, ficamos ansiosos, choramos de alegria, mas também choramos de tristeza, choramos de susto e choramos de raiva. E há pessoas que choram porque não tem nada para fazer. Muitas vezes, eu não sei se de repente algum marido já passou por isso, né? Você chegou para sua esposa e perguntou: meu bem, o que aconteceu? Por que você está chorando? Ah, eu não sei, só estou com vontade de chorar. Por quê? Porque nós somos complexos, né? Entende? Então, assim, essas são as nossas emoções. E de onde que elas fluem? Da nossa alma. E quando nós falamos sobre a nossa alma no passado, nós vimos vários versículos sobre isso, né? É muito comum você encontrar nos Salmos versículos sobre isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia no Senhor, né? Então, você vê que as nossas emoções, elas fluem, né, da nossa alma. A santificação das nossas emoções é de suma importância porque nós vivemos em um mundo emocionalmente fragilizado e escravizado pelas emoções. E, irmãos, crentes não devem ser escravizados pelas emoções. Esse foi o assunto da última pregação. Se você não estava presente, essas pregações elas estão sendo gravadas e está sendo colocada no YouTube da igreja. Não seja escravo das suas emoções. Essa foi a última mensagem. E uma coisa que nós vimos é que se existe um povo que deve saber lidar com as suas emoções, é o povo de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos pelas emoções, nós vivemos pelo que a palavra nos diz. Se a palavra de Deus me diz que eu devo me relacionar com Deus, eu vou buscar um relacionamento com Deus, ainda que eu esteja desanimado para isso. Se a palavra de Deus me diz que o domingo é o dia onde eu devo cultuar ao Senhor junto com os demais irmãos, mesmo que eu não sinta desejo de ir à igreja, eu vou à igreja. Por quê? Porque eu não sou escravo dos meus desejos, das minhas emoções. Eu vivo de acordo com o que a palavra de Deus me diz. Entende? Então, quando nós agimos dessa forma, o Senhor tem a oportunidade de trabalhar nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, eu falo por mim, e talvez você vai compartilhar dessa mesma experiência. Quantas vezes na minha vida cristã eu já estive desanimado de estar na igreja, mas determinado a ir, mesmo estando desanimado, quando eu recebi um vigor sem igual, que se eu tivesse ficado em casa eu não teria recebido. Se eu tivesse ficado em casa eu não teria recebido. E muitos cristãos, eles vivem pelas suas emoções, e acabam que eles perdem o melhor que Deus tem para as suas vidas. Então nós não devemos seguir as nossas emoções. Então, uma das coisas que nós estudamos no passado foi a respeito do Salmo 103, quando nós falamos sobre as bênçãos para a nossa alma, a forma que Deus abençoa as nossas almas. Nós vimos ali que é possível nós termos enfermidades na alma. Nós vimos isso. Inclusive, nos versículos que nós vimos, o Salmo 103, versículos 1 a 3, nós estudamos todo o Salmo, mas esses versículos aqui dizem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quais enfermidades são essas? Vimos claramente, ele está falando com a alma. Não são enfermidades físicas. Eu já vi muitos pregadores usando esse texto para dizer que o Senhor ele vai curar qualquer enfermidade que chegar até você. Mentira, heresia, não está falando de enfermidade física. Ele está dizendo para a sua alma. O salmista está conversando com a sua alma. Ele está dizendo consigo mesmo: alma, bendiga ao Senhor, se alegre no Senhor. Por quê? Porque é Ele que sara as tuas enfermidades. Enfermidades de onde? Na alma. Enfermidades na alma.
Essas enfermidades na alma, irmãos, são o que nós chamamos de feridas da alma. E quantas pessoas nos nossos dias vivem com enfermidades na alma? As suas almas estão feridas, machucadas. E quando eu falo machucadas, não é que alguém as ofendeu ou alguém as afligiu. O pecado machuca a nossa alma. Eu fico vendo, eu me lembro agora quando o apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua carta, ele citou o exemplo de Ló. Lembra ali? Que o Senhor livrou o justo Ló. Lembra da história de Ló lá, Sodoma, Gomorra? Lembra? Lá de Sodoma. Então, o Senhor livrou o justo Ló. Apesar de Ló estar vivendo no meio de pessoas pecadoras, sodomitas, ele era justo, ele conhecia o Deus verdadeiro. E diz o texto que o Senhor livrou o justo Ló. Apesar de que Ló, diz o texto lá de Pedro, que ele afligia a sua alma todos os dias pelas coisas que ele via e ouvia sobre aquele povo pecador. Ou seja, o fato de Ló estar no meio de um povo pecador, observando o pecado, confraternizando com o pecado, ele estava afligindo a sua alma estava sendo estragada, estava sendo afligida, ela estava sendo machucada. Então você vê que o pecado ele machuca a nossa alma. E aí isso lida diretamente com as nossas emoções. Entende? Então existe a possibilidade de termos enfermidades na nossa alma. Inclusive, a partir de agora em diante, nós vamos estar falando sobre algumas das principais enfermidades que machucam a nossa alma. Sentimentos que nós não devemos permitir na nossa vida. Assim que nós detectamos esses sentimentos, nós precisamos rogar a Deus, pela sua graça e misericórdia, que Ele nos liberte desses sentimentos, porque Deus ele liberta as nossas vidas dos nossos sentimentos. É um tipo de libertação que nós precisamos ter. Enquanto muitas pessoas frisam, culto de libertação para isso, culto de libertação para aquilo, libertação de maus agouros, libertação de não sei o quê, irmãos, biblicamente falando, nós precisamos ser libertos das nossas emoções, de nós mesmos, porque lembra o que o profeta Jeremias disse sobre nós mesmos? Enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala assim, olha, eu fiz isso porque eu senti no coração. Não vai nessa onda não, meu amigo, não vai nessa não. Em algum momento você vai dar errado, porque o nosso coração é perverso, nós nos enganamos, entende? Então, falando sobre essa questão de enfermidade na alma, coisas que afligem a nossa alma, nós vamos estar falando hoje aqui a respeito da autoestima, a autoestima. Hoje está no auge essa questão de autoestima, não é verdade? Você já ouviu muito? Alguém já falou isso para você? Você precisa melhorar a sua autoestima. Você precisa aprender a se amar. Você precisa se aceitar como você é. Você precisa gostar de você. Você precisa interagir consigo mesmo. Você precisa se olhar no espelho e dizer para si mesmo: você tem valor, você é importante, você é tudo. Amado, só daí já dá para entender que o negócio é meio esquisito, não é verdade? O que é autoestima? Daqui a pouco a gente vai abrir um texto para a gente ver especificamente sobre isso, mas autoestima é a avaliação e consideração que uma pessoa tem a respeito de si mesma, sobre o seu valor, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua beleza, a sua importância. A autoestima influencia diretamente o viver diário. Por quê? Porque quando eu me sinto, minha autoestima está elevada, eu me sinto, digamos, o mais inteligente dentre os homens. Isso vai me trazer um bem-estar, enganoso, orgulhoso. Na verdade, a autoestima, ela te leva para o orgulho. É um caminho para o ego. Você se sentir bem. Consegue ver ali? O seu valor, a sua importância. Você se sentir bem, você estar bem, você ser amado, você e você. Sabe o que isso me lembra?
Isso me lembra quando a Bíblia fala a respeito da queda de Satanás. Não é verdade? Sobre a queda de Satanás. Não me lembro se é um texto de Isaías capítulo 14, mas eu não me lembro exatamente, mas é um texto que diz assim, ele fala sobre Satanás, né, e ele diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação eu me assentarei. Eu. Autoestima é isso. E o problema que nós temos com isso é que a autoestima ela está diretamente ligada ao pensamento antropocêntrico do homem. Sabe o que é um pensamento antropocêntrico? Antropocentrismo, sabe o que é isso? Antropocentrismo? Duas palavrinhas gregas ali, ó, antropos, que significa homem ou ser humano, e kentron, que significa centro, ou seja, antropocentrismo significa o homem no centro. O ego faz isso, a autoestima faz isso. A autoestima faz com que nós tiremos os olhos de Cristo e olhemos para nós mesmos. Por quê? Porque nós temos na nossa carne essa necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito. Irmãos, nós vamos ver aqui que a diferença não é o que eu penso de mim mesmo, mas o que Deus fala a respeito de mim. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, o antropocentrismo é o contrário de, por exemplo, teocentrismo. Sabe o que é teocentrismo? Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus no centro. Ou cristocentrismo. O que é isso? Cristo no centro. O centro das nossas atenções, do nosso louvor é Deus. É Cristo, não eu. Não eu. Então, sempre que alguém mencionar sobre essas coisas, você deve ter esse entendimento. A autoestima é algo que me faz estimar a mim mesmo. Irmãos, eu posso ser muito enganado naquilo que eu penso de mim mesmo. A única verdade a respeito de mim mesmo nós encontramos na palavra de Deus. Essa é a única verdade absoluta, que não tem como mudar, não tem como confrontar. É a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus ele nos entende, Deus entende todas as coisas e Ele sabe exatamente a respeito de nós. Então, com certeza você deve ter notado que esse conceito de autoestima, ele é bem mundano e atrelado à psicologia, né? Os psicólogos, eles usam muito isso aqui. Se você chega no psicólogo e vai dizer para ele, doutor, eu estou me sentindo tão triste comigo mesmo, eu não sei, eu não me sinto bonito, eu não me sinto amado. Ele vai dizer para você, você precisa se amar. Você precisa, vai lá no cabeleireiro, vai lá, ajeita seus cabelos, mude suas roupas e vai, faça novas amizades, porque você precisa estar bem consigo mesmo. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Embora nenhum problema em ir no cabeleireiro e ficar bonito, e ficar bonita, e ter roupas e tudo mais, nenhum problema com isso. Mas se isso vai servir para alimentar o meu ego, eu estou indo para o lado errado. Eu estou indo para um caminho errado, né? Então, esse negócio de autoestima, irmãos, na verdade, isso é um engano. Qualquer meio que você e eu usarmos para nos sentirmos bem, para você e eu me sentir bem comigo mesmo, será fútil e inútil. Nós precisamos ter um pensamento equilibrado. Não significa, nós vamos ver daqui a pouco em Efésios, o que realmente nós somos diante de Deus. Mas isso não significa que você deve empinar o seu nariz, né, a tal ponto de, minha estima está ótima, eu fiquei sabendo hoje do que eu sou. Então eu sou. Não. O que nós somos é por Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós não devemos nos rebaixar de todo ali para servir como tapete para os demais, nós também não devemos nos exaltar, tentando alimentar o nosso ego e a nossa autoestima. Abre lá comigo, Filipenses capítulo 3. Antes de nós abrirmos em Efésios, eu quero ler com os irmãos Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo, ele pensava sobre essa questão de
estar bem consigo mesmo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 8. O apóstolo Paulo aqui, ele está explicando a respeito da sua vida. E olha o que ele diz ali sobre ele, os seus feitos, a sua carne. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele vai explicar aqui como é que ele era. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Olha que interessante, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, viu quantas coisas ele disse aqui? Isso aqui, irmãos, para o povo judeu, isso aqui é o top de linha. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ou seja, eu sou filho de Israel legítimo, um judeu legítimo, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, hebreu de hebreus. Ele diz ali, segundo a justiça que há na lei, ou seja, a obediência da lei, irrepreensível. Irrepreensível. Mas o que ele diz ali? Todas essas coisas eu considero como perda, escória. Sabe o que é escória? Esterco. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, todas essas qualidades humanas e religiosas que eu tinha, eu decidi rejeitar tudo isso e considerá-las como esterco. Para quê? Para que eu pudesse conhecer a Jesus Cristo, para que eu pudesse ter Jesus Cristo. Então Paulo resolveu deixar todas essas qualidades de lado pela causa de Cristo. E irmãos, Paulo não era qualquer pessoa. Ele dá o seu testemunho dizendo que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ensinado por Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei daquela época, ou melhor, ele era um dos melhores professores do Antigo Testamento, das profecias, da lei de Deus. Foi esse homem o instrutor do apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele olhava essas coisas e, não, eu quero é Cristo, nada disso tem valor para mim, nada disso. E aí, isso não era simplesmente algo que ele escreveu somente aqui, mas quando nós estudamos o estilo de vida do apóstolo Paulo, era esse caminho que ele tomava. Tanto é que, por exemplo, Gálatas 2:20, olha o que ele diz ali, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Que testemunho! Cristo vive em mim. E não só isso, mas em outro testemunho o apóstolo Paulo também disse, em Atos 20:24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa, a menos que eu cumpra a minha carreira que eu recebi de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E aí chegam as pessoas da atualidade querendo colocar na nossa mente, no nosso coração, que a nossa vida por nós mesmos é preciosa, que nós precisamos ter o nosso ego elevado, que nós precisamos ter uma autoestima elevada. Para quê? Para que nós possamos nos sentir bem conosco mesmo, com a gente mesmo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, se alguém quiser ser o seu discípulo, deve fazer o quê? Tomar a cada dia a sua cruz. A sua cruz. Então, irmãos, ao que parece, o apóstolo Paulo ele não era muito preocupado com essa questão de autoestima, não. Muito pelo contrário, ele rejeitava a sua vida para viver por Cristo. Precisamos ter uma visão correta
daquilo que a Bíblia diz a respeito de nós. Nós precisamos ter essa visão correta. Então nada desse negócio aí, né, de, eu me sinto feio, eu não me sinto bonito, não me sinto inteligente, não me sinto isso, não me sinto aquilo, eu não me sinto aceito, eu não me sinto amado. Irmãos, nós precisamos rejeitar os nossos sentimentos e observar o que a palavra de Deus fala a respeito de nós. Essa é a nossa tarefa, é o que a Bíblia diz a respeito de nós. Nós precisamos tomar cuidado quando nós temos esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o próximo passo é buscarmos meios para a nossa autossatisfação, autoaceitação, autorrealização. E esse conceito não é bíblico. Alguns versículos aqui para nos ajudar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que Paulo disse: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, esse versículo nos ensina que nós não devemos ter um conceito inflado a respeito de nós mesmos, mas na verdade uma visão equilibrada. Baseada em quê? Na fé em Deus. Baseado naquilo que Deus diz a respeito de nós. Então não pense de si mesmo além do que convém. E a autoestima faz isso, não é? De repente você se olha no espelho e dá uma olhada e, puxa, realmente eu sou bonito mesmo. E aí nós começamos a nos comparar, né? Coitado, né? Aquele ali é feio, eu sou bonito. Não, aquele ali, eu sou mais bonito que ele. Eu sou mais inteligente que aquele. E aí o nosso ego vai sendo inflado, não é? Olha o outro versículo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 a 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quem é aprovado? Aquele a quem o Senhor louva. Por quê? Porque Deus nos conhece, Deus nos entende, Ele sabe absolutamente tudo sobre nós. Mesmo que eu me olhe no espelho e eu vou dizer, puxa, você é o cara mais inteligente que eu já vi, Leandro. Deus sabe. Deus sabe. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado. Ele diz, gloriar-se no Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se é para se gloriar, no sentido de gloriar aqui, esse sentido não é de se exaltar, se orgulhar, se achar o melhor. Esse sentido aqui é uma satisfação que sentimos. Então, se é para sentir essa glória, essa satisfação, ele diz ali que essa satisfação não deve ser colocada em nós mesmos. Você precisa estar satisfeito consigo mesmo. Não é isso. A nossa real satisfação é em conhecer o Senhor, em saber sobre o Senhor, em nos relacionarmos com o Senhor. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós temos esse privilégio. Então, irmãos, não importa se a minha autoestima esteja elevada, ou se você se encontra com baixa autoestima. Você não é o que pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus sabe que você é. Você é o que Deus fez de você. É isso que nós somos. A nossa autoestima, ela não deve ser baseada naquilo que as pessoas dizem, naquilo que nós vemos. Puxa vida, eu vi uma pessoa ali que ela é mais bonita do que eu. Aí a nossa autoestima desce. Não. Nós não baseamos o nosso pensamento nisso, mas naquilo que Deus diz a respeito de nós. Essa deve ser a nossa base do que nós pensamos de nós mesmos. Abre lá comigo em Efésios. Antes da gente terminar, eu quero
mostrar alguns versículos aqui. Efésios capítulo 1. O que Deus diz sobre você? Se você é salvo, o que Deus diz? Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. São bênçãos terrenas? Sim, o Senhor tem cuidado de nós, mas Ele está dizendo aqui todas as bênçãos espirituais. Irmãos, o povo de Deus é o povo mais abençoado do mundo. Olha ainda, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que interessante, o Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E como que nós entendemos essa eleição que o Senhor nos escolheu? Vai lá para 1 Pedro no capítulo 1, versículo 2. Diz ali que o Senhor nos elegeu baseado na sua presciência. Está lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz que Ele nos escolheu pela sua presciência, ou seja, o Senhor, pela sua presciência, o seu conhecimento prévio de que em algum momento nós iríamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolheu. E além dele nos escolher baseado na sua presciência, então colocamos a fé no Senhor Jesus, além de sermos escolhidos por Deus, diz ali que nós fomos predestinados, também baseado na sua presciência, Ele nos predestinou para quê? Para sermos filhos de adoção. Você é filho de Deus adotado. Adotado, filho de Deus. Filho de Deus. Olha ali, mais adiante, no versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual, o quê? Pela sua graça, nos fez agradáveis a si no amado. Quem é esse amado? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos fez agradáveis. Por quê? Porque antes nós éramos desagradáveis aos olhos de Deus por causa do nosso pecado. Mas aí o que aconteceu? Agora nós somos agradáveis. Por quê? Por causa do versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Redenção e remissão. O que é redenção? Redenção é libertação diante de um pagamento de preço. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que nós fomos comprados por bom preço. Acho que versículo 20, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fomos comprados por bom preço. Que preço foi pago? O sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele diz ali também a respeito, né, outra palavrinha que ele usa é remissão das ofensas. O que é remissão? Remissão é cancelamento de dívida. Qual era a nossa dívida com Deus? Pecadores, merecedores do inferno. O salário do pecado é a morte. Essa era a nossa dívida, mas agora nós fomos remidos e redimidos por Cristo. Essa é a nossa identidade. É isso que diz que nós somos. Aí quando você pega, nós não vamos ler por causa do tempo, mas no capítulo 2 de Efésios, ele diz ali que nós fomos vivificados. E aí ele diz ali que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos filhos da ira, porque estávamos debaixo da ira de Deus. Mas aí o versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí você vai discorrendo o capítulo 2, você vai observar ali que no versículo 12 e 13 diz que nós estávamos longe, agora estamos perto de Cristo. Aí você vai andando mais adiante, o versículo 19 diz que nós não somos estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos. Família de Deus, finalzinho do versículo 19. Agora, amados,
O crente que entende essa nova identidade que o Senhor deu a ele no momento da salvação, um crente que tem um entendimento genuíno dessa identidade, tem como ele ter uma autoestima baixa? Como? O problema é que cada vez que nós nos entristecemos porque a nossa autoestima está para baixo, é porque nós tiramos os olhos de Cristo daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor nos transformou, daquilo que o Senhor nos deu, das bênçãos que Ele nos deu. Nós tiramos os olhos de tudo isso e começamos a olhar para nós mesmos e para o nosso redor. Aí, consequentemente, a nossa autoestima vai despencar. Por quê? Porque sempre vai haver alguém melhor do que eu. Sempre vai haver alguém melhor do que você. Se formos olhar para esse conceito mundano, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais inteligente que você, sempre vai ter alguém mais rico que você, sempre vai ter alguém que vai ter aquilo que você deseja. Por quê? Esse é um conceito mundano. Agora, qual que é o conceito bíblico? O conceito bíblico é: não faz diferença o que eu penso de mim, a diferença é o que Deus fala que eu sou. Essa é a verdadeira autoestima. Então, na verdade, poderíamos dizer que não é uma autoestima, é uma estima do alto. O Senhor olhando para você. Eu me lembro de Jó. Lembra de Jó? O Senhor disse para Satanás, lembra? Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há nenhum homem tão fiel quanto ele. Já pensou? Essa é uma estima do alto. Essa é uma estima do alto. Então, irmãos, nós devemos deixar de buscar a elevação da nossa autoestima e focarmos na estima do alto, porque a autoestima nos prende ao nosso ego, mas a busca pela estima do alto nos leva a glorificar a Deus diariamente. Isso é santificação. Porque se eu estiver preocupado com o que Deus pensa e sabe a meu respeito, isso vai impactar o meu estilo de vida. Por quê? Porque o Senhor está me observando e Ele conhece cada canto do meu coração. Agora, se eu tirar os olhos do Senhor, a minha autoestima vai, Então eu não sei quanto a você, mas eu acho que é muito melhor a gente olhar para Jesus, amém? Para aquilo que Ele disse que nós somos. Se você quer entender mais sobre a sua nova identidade, leia o capítulo 1, os capítulos 1 e 2 de Efésios. Você vai ver quanta coisa diz ali. Nós não vamos estudar esse capítulo, quero estudar esse livro todo com a igreja no futuro. Mas entenda, você é salvo pela graça de Deus. E não existe nada que se compara a isso. Esqueça a sua autoestima, olhe para Jesus. Esqueça o que os outros pensam sobre você. Esqueça essa ideia de ter que ser aceito, ter que ser recebido, ter que ser louvado. Foca naquilo que Deus sabe a respeito de você, a respeito de mim. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar ao Senhor.